Hoje a gente vai contar com a presença do Thiago Catino, ele é Senior Customer Success Manager Latam da Validity. A Validity, que é nossa parceira aí globalmente há muitos anos e eles são a principal referência aí na qualidade de dados de clientes, quando a gente fala em entregabilidade de e-mail marketing, cuidados com a base de contatos. Então, uma honra, um prazer contar com a presença do Thiago. E antes dele começar a apresentação, eu queria falar um pouquinho da dinâmica de hoje. Então, o Thiago começa a apresentação com algumas informações técnicas, a gente vai falar um pouco de eventos de grande porte também. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e depois disso abrir para perguntas do público. Então, a gente vai ter esses 3 momentos. E lembrando que se você estiver vendo esse webinar gravado, né, se você não estiver vendo ao vivo, a gente também se compromete a responder todas as perguntas, pode ser pelo e-mail br@icommkt.com, então br@icommt.com. A gente tem esse compromisso aí de mesmo quem não estiver vendo ao vivo atender as dúvidas depois por e-mail. Então, Thiago, obrigado pela sua presença novamente. Sempre um prazer falar contigo e queria passar a bola para você, começar a apresentação para depois a gente bater um papo e tirar as dúvidas também dos participantes. Bom dia e obrigado novamente. Imagina, o prazer é meu, Maurício. Sempre bom estar com vocês aí. Muito bom dia aos telespectadores aí, a quem está nos assistindo. Agradeço o tempo de vocês, espero que gostem aí do conteúdo que a gente preparou. E para começar aí, né, antes de começarmos com o conteúdo, só queria adicionar algumas coisas à apresentação do Maurício. Acredito que alguns aí podem nos conhecer, ou conhecer a nossa antiga marca Return Path, e só queria passar um pouquinho do histórico aí. A Return Path, que foi sempre aí essa referência em soluções de e-mail marketing, de entregabilidade, trabalhando aí com os disparadores de e-mail, né, com a Icon, por exemplo. E a Return Path foi adquirida em meados de 2019 pela Validity, então agora a gente faz parte aí desse universo Validity, e além das soluções da Return Path focadas em e-mail marketing, a Validity ela traz aí outras soluções focadas na gestão e na qualidade de dados de CRM, tá? Então a gente tem aí uma suite poderosa de soluções com foco em gerenciamento, normalização, deduplicação de dados, e sempre focando aí para que vocês possam obter os melhores resultados aí com suas campanhas, utilizando dados aí, que a gente sabe que hoje é um asset extremamente importante, tá? Só queria passar um pouquinho desse histórico e agora a gente passa para o nosso conteúdo do dia, que é aí melhores práticas de e-mail focadas em grandes eventos, em datas comemorativas aí, e olhando com um pouquinho mais de carinho para os resultados da Black Friday e dando alguns insights para vocês aí, para que possam obter os melhores resultados com suas campanhas de Natal. Para começar o nosso conteúdo, eu queria provocá-los aí com 3 perguntas, tá? Referentes ao nosso conteúdo aí, a essa questão do e-mail marketing, das datas comemorativas. Caso vocês não tenham respostas para essas perguntas, não espero que me respondam agora, tá? Eu só quero que vocês pensem a respeito dessas perguntas, mas caso vocês ainda não pensaram sobre isso, não fizeram análises para levantar aí dados, enfim, entender ou obter resposta para essas perguntas, eu fortemente recomendo aí que vocês o façam, tá? A gente vai ver durante o conteúdo o porquê das respostas para essas perguntas serem importantes. Começando com a primeira aí, acho que essa todo mundo deve ter fresco na cabeça, alguns aí já devem ter finalizado os levantamentos da Black Friday, outros ainda em processo, alguns estenderam um pouco essas campanhas de Black, né? Mas eu queria primeiro perguntar para vocês aí como foram os seus resultados das campanhas da Black Friday 2020 aí. Vocês estão felizes com esses resultados? Atingiram as metas? Passaram do que tinham planejado? Então, queria deixar aí essa primeira pergunta, acho que é a que está mais fresca na memória de todo mundo aí, né? Para que vocês possam pensar sobre isso. E vou dar aí uns segundinhos para que vocês possam pensar, buscar os números, caso já tenham isso finalizado. Como foram os resultados de sua Black Friday? Vocês estão felizes com os resultados que vocês obtiveram aí? Agora, abrindo um pouco o leque aí, né, saindo um pouco
do espectro Black Friday e aumentando isso para datas comemorativas como um todo, eu queria fazer essa segunda pergunta, que também é algo extremamente interessante que vocês pensem aí a respeito, tá? Quão importantes são as datas comemorativas para os resultados de seu negócio? Já fizeram esse levantamento? Já pararam aí para se questionar a respeito disso? Quão importantes são essas datas comemorativas? Se não, recomendo que o façam de novo, a gente vai ver mais para frente o porquê. E aqui nesse slide eu queria salientar um ponto que eu acho extremamente importante, né? Quando a gente fala de datas comemorativas, fora as datas comemorativas tradicionais, que o comércio está habituado aí, né? Então aqui a gente trouxe representação de algumas, o Dia dos Solteiros, a Black Friday, o Natal, Valentine's, ou Dia dos Namorados aí, Páscoa, na ordem das imagens aí, né? Mas além dessas datas comemorativas tradicionais ou mais conhecidas, o calendário ele tá cheio de datas aí comemorativas que vocês podem explorar aí no seu negócio, né? Então, fora as tradicionais, existem outras, por exemplo, eu até trouxe algumas aqui que anotei algumas que a gente tem visto que os clientes aqui Brasil têm focado e têm obtido bastante resultado. Dia 30 de janeiro, por exemplo, é o Dia da Saudade. Então, tá aí uma data comemorativa que não é tradicional, mas que pode muito bem ser explorada por vocês aí, né? Pelos negócios, pelas empresas, principalmente focando no Dia da Saudade em ações de remarketing, né? Para o seu e-commerce ou para, enfim, independente do seu negócio aí, né? Focar nessas ações de remarketing, falar com clientes inativos, né? Aproveitando da temática do Dia da Saudade, para ativar essas bases aí. Dia 8 de março, por exemplo, já uma data um pouquinho mais conhecida, o Dia das Mulheres, então criar campanhas com foco para o público feminino. Dia 15 de março, o Dia do Consumidor, que é comemorado aí na quarta-feira, né, na semana do dia 15 de março, na quarta-feira, é quando o comércio aí comemora essa data. Também é uma ótima data aí para vocês focarem em promoções, liquidações, enfim. Dia 25 de maio, Dia do Orgulho Nerd, por exemplo, que também alguns negócios, alguns ramos conseguem explorar essas datas. Então, estejam ligados aí nessas datas comemorativas, né? Explorem o calendário aí para que vocês possam aproveitar dessas datas comemorativas e aumentar a venda, gerar receita, gerar tráfego no site, que a gente vai ver mais para frente que são momentos propícios aí para que vocês possam fazer isso, tá? Então, pensem sobre isso, sobre quão importantes são essas datas comemorativas, se possível, façam análises, levantamentos aí para entenderem o impacto dessas datas no seu negócio especificamente. E agora, puxando já um pouquinho para o lado do e-mail marketing, né? Como você tem utilizado o canal e-mail no auxílio para a obtenção de seus resultados? Claro que nas datas comemorativas isso se torna ainda mais importante, mas no geral, qual é o share aí do e-mail para suas operações? Como você utiliza o e-mail para a obtenção de seus resultados? Feitas aí essas três perguntas que amarram o nosso conteúdo, e dei esse tempinho aí para que vocês pudessem pensar sobre isso, enfim, ir atrás de dados, ou se não pensaram sobre isso ainda, deixar essa pulguinha aí atrás da orelha de vocês, eu queria trazer agora alguns dados de mercado aí, de grandes empresas de pesquisas, que mostram que essas datas comemorativas são algo extremamente importante aí para o comércio, tá? Então, ao longo, né, em média aí, essas datas comemorativas, elas geram 10 vezes mais visitas aos seus sites, tá? Claro que algumas são mais representativas, então esse número na Black Friday é ainda maior, por exemplo, que é uma data comemorativa, né, para o comércio bastante expressiva, Natal, Dia dos Namorados, essas datas, elas têm números ainda maiores, mas a média de datas comemorativas é 10 vezes mais visitas aos sites, tá? Elas geram aí, para alguns negócios, 27% da receita anual. Então, de tudo que o negócio fatura lá no ano, 27% vem durante essas datas comemorativas, tá? E elas representam aí
34% de aumento nas vendas. Então, de novo, por isso eu quis colocar essa pulga atrás da orelha de vocês aí. Será que vocês estão aproveitando as datas comemorativas como elas podem ser aproveitadas? Que a gente vê aqui, né, e são dados da Ebit Nielsen, ou seja, uma instituição bastante renomada aí, né, em pesquisa. São dados Brasil, tá? Aqui são dados focados no Brasil. Então, a gente vê que elas têm um potencial muito grande se forem bem exploradas, tá? E aí, dentro das datas comemorativas, a principal hoje para o comércio é a Black Friday. Então, a gente separou aqui alguns slides também da Ebit Nielsen, esse primeiro, focados em Black Friday, tá? Na Black Friday do ano passado, de 2019, o varejo online gerou aí 3,2 bilhões de faturamento, tá? As taxas de conversão chegaram a 120% e o ticket médio do e-commerce foi de R$ 598. De novo, dados aqui Brasil, foco aqui é Brasil, mas são dados que chamam a atenção, né? São quantidades bastante altas, aí o ticket médio bastante alto, e a gente tem visto que realmente a Black Friday tem se tornado uma data que as pessoas esperam, né? Então, as pessoas esperam para comprar na Black Friday, elas pausam aí grande parte das suas compras que não são essenciais ou não são emergenciais para esperar pela Black Friday, porque elas realmente esperam essa movimentação aí das empresas em ofertas, negócios, enfim, campanhas, e isso tem resultados bastante expressivos aí para os negócios, tá? Agora, 2020, a Black Friday desse ano, esses dados já são da Cielo, um levantamento bastante recente aí, perdão. As vendas do e-com foram 21,2% maiores que na Black Friday de 2019. E esse número vem se mantido aí nesses patamares dos 20%. A 2019, com relação a 2018, também foi aí um aumento de 20%, 30%. Então, a gente vê que é um evento que tem se tornado cada vez mais importante. De novo, os consumidores esperam aí, né? E os setores que mais apresentaram aumento de vendas aí foram esses três aqui, detalhados, né, por ordem de aumento. Os materiais para construção, 9,9% aí de aumento nas vendas. Isso daqui não é e-com. Então, aqui essa segunda informação, a gente está olhando para as operações como um todo, não focadas no e-commerce. Drogarias e farmácias, 2,6%, e veterinárias e pet shops, 1,7%, tá? E vocês aí, de novo, né? Como foi a sua Black Friday? Será que vocês aproveitaram a Black Friday da maneira correta? Conseguiram aí extrair todos os melhores resultados, dado o potencial desse evento específico aqui, né? E das outras datas comemorativas como um todo? E aí, beleza, mas como o e-mail entra, né, nessa história? O que o e-mail aí, como o e-mail consegue me ajudar? Como eu vou conseguir obter os meus resultados aí da Black Friday e de outras datas comemorativas utilizando o canal e-mail? O canal e-mail não está morrendo, as pessoas agora estão muito mais nas redes sociais, enfim, né? Ninguém mais usa e-mail. A gente ouve isso, né? Algumas vezes, acredito que aqui a gente saiba que isso não é real, mas a gente gosta de trazer alguns dados aí que provam que o e-mail continua sendo um dos principais canais aí, né? Mesmo com o surgimento de outros canais aí, né? Das redes sociais, enfim, o e-mail ele ainda tem um share bastante importante quando bem elaborado, né? Quando vocês aí como clientes têm uma operação de e-mail bem construída, bem desenhada, ele traz bastante resultado. E aí eu separei os próximos slides aí para trazer alguns dados de diferentes organizações aí que provam que o e-mail continua sendo um canal bastante importante, tá? Que ele continua crescendo. Esses dois primeiros infográficos aqui, eles estão relacionados, o primeiro aí, a quantidade de endereços de e-mail existentes no mundo, e o de baixo, o volume de e-mails enviados diariamente no mundo também. Então, aqui são dados globais, tá? Essa foi uma projeção feita aí em 2017 para 2021. Então, a gente vê aí que em 2017, primeiro infográfico, eram 3 bilhões 718 milhões de caixas de e-mail existentes aí. E aí eles projetaram um crescimento de 3% para os próximos 4 anos, só que em 2018, esse número já chegou a 4 bilhões
102 milhões de caixas de e-mail existentes, então um crescimento de 10% aí, comparado com os dados de 2017, do ano anterior, né? Então, você vê que a projeção de 3% foi bastante... eles foram... né, aumentou, não foi 3%, foi 10%, então eles erraram aí na projeção, né? O aumento foi muito maior. E em 2019 a gente finalizou o ano aí com 4 bilhões 235 milhões de caixas de e-mail existentes no mundo, tá? Aí sim um aumento de 3% comparado ao ano anterior, que tinha aumentado 10%, comparado com 2017. Então, é muita gente, né? São muitas caixas de e-mail aí. Então, o e-mail continua crescendo. A gente vê que as projeções aí de 3% não atenderam à realidade, né? Ele aumentou 10% aí em 2018. Então, é claro que a gente sabe que esses 4 bilhões não são 4 bilhões de pessoas, porque acredito que muitos aqui tenham mais de uma caixa de e-mail, né? Pelo menos uma pessoal e uma corporativa. Então, mas são 4,235 bilhões de caixas de e-mail existentes, tá? Agora, o segundo infográfico, a gente está falando de quantidade ou volumetria de e-mails aí disparadas diariamente. Em 2017, 269 bilhões de e-mails disparados diariamente, tá? Então, é muito e-mail, gente. É muito e-mail sendo disparado, é muita gente usando e-mail, tá? De novo, focando aqui no segundo infográfico, né? O crescimento projetado de 4,5% para 2018 atendeu, então aí a quantidade, o tráfego de e-mail foi de 281 bilhões em 2018 e 2019, 293,6 bilhões de e-mails disparados todos os dias. Então, esses números mostram aí, né, são da Statista, eles mostram que o e-mail continua crescendo, tá? Outra pesquisa aqui, esse outro relatório da Adobe, a pergunta aqui para usuários aí, né, para clientes, enfim, foi qual era a mídia que eles preferiam, ou qual era o canal que eles preferiam serem contatados aí pelas marcas, tá? E 61% das respostas aí foi e-mail. Então, independente da idade, a gente, olhando aqui para a direita do slide, né, a gente vê que tem os dados detalhados por idade aí, 18 a 24, 25 a 35, mais de 35, e por gênero também, né, masculino e feminino aí, a gente vê que o e-mail, ele é o principal canal, é o canal preferido aí das pessoas, independente da idade e do gênero, para que as marcas se comuniquem com eles, tá? Mesmo com o surgimento dos outros canais, essa pesquisa aí é de 2019, o e-mail continua tendo um papel extremamente importante. Aí a gente segue, o segundo foi a mala direta, né, aplicativos, enfim, aí a gente consegue ver nesse gráfico da esquerda os outros canais aí, né, mas e-mail continua sendo algo relevante aí para as pessoas. E aí a gente tem uma série de justificativas, né, mas o importante aqui é salientar que os números apontam que o e-mail continua sendo algo relevante, tá? Essa pesquisa aqui já não foi focada em clientes, e sim em empresas, e a pergunta aqui foi, como vocês enxergam, dentre os diferentes canais aí, né, o ROI desses diferentes canais? Então, qual canal aí, baseado no que você investe, você consegue obter mais resultados? E o e-mail marketing aí foi o que apresentou as melhores respostas, tá? Dentro dessa pesquisa. 30% aí dos entrevistados disseram que o ROI do e-mail marketing é excelente, 44% bom, 21% aí médio, né? E 5% ruim. E aí a gente tem essas respostas também detalhadas para outros canais. Mas se você olha o gráfico, é claro que o e-mail foi o que apresentou os maiores percentuais aí de excelente e de bom, quando a pergunta foi como você vê o ROI de cada uma dessas mídias aqui, tá? A gente sabe que o e-mail, né, comparado com os outros canais aí, é o mais barato. Então, se eu obtenho resultados com e-mail investindo menos, o ROI dele aí se torna o maior. Isso é claro aí, a pesquisa mostrou que o e-mail continua sendo o canal com melhor ROI, tá? Aqui alguns outros dados do e-mail marketing. Então, 63% das empresas geram mais de 10% das vendas a partir do canal de e-mail.
74% das empresas acreditam que a principal função do e-mail é a comunicação com seus clientes. E o terceiro box aqui, o principal desafio apontado pelos remetentes foi a competição pela atenção pós-chegada no inbox. Chegar na caixa de entrada foi apontado como terceiro principal desafio para os remetentes de e-mail, tá? E eu gosto de finalizar essa parte aqui de dados sobre e-mail marketing com esse slide aqui, né? Acho bastante emblemático, porque em 2009, lá o Wall Street Journal, que hoje é um dos jornais aí mais renomados globalmente, fez essa publicação falando que o e-mail ia morrer, com o surgimento dos outros canais, o e-mail ia se tornar algo aí antigo, enfim, antiquado, as pessoas iam abandonar aí seu uso. E em 2019, ano passado, eles fizeram essa reportagem que parece uma retratação, né? 10 anos depois, ele se retratando aí, falando que não, que o e-mail continua sendo esse hot channel aí, né? Ou esse canal quente para você se comunicar com os seus clientes, você se comunicar com a sua base, tá? Então, aqui não é Return Path, não é Validity, não é Icon falando, aqui são, além de todos os dados que a gente viu, né? O Wall Street Journal aqui está trazendo essa perspectiva de que, embora a gente, com essas diferentes opções, né? Instagram, Facebook, enfim, Twitter, a gente acha que o e-mail está morrendo, não, o e-mail continua sendo bastante utilizado aí, tá? Só que, e aí, de novo, uma provocação aí para vocês, né? Esses números fazem sentido para vocês? Quando a gente olha o share do e-mail, quando a gente olha a questão do e-mail sendo um dos principais canais aí, fazem sentido para suas realidades? Jogo essa outra indagação aí para vocês. Se não, queria pensar com vocês aqui algumas coisas. Será que vocês têm enviado e-mail da maneira correta? Porque enviar e-mail não é tão simples, né? Não apertei um botão aqui, o cara lá vai receber meu e-mail. Não. Ele exige uma série de cuidados aí, né? Por quê? Porque o caminho entre os remetentes, então vocês aí, os seus negócios, e os usuários finais aí que vão receber, que vão converter aí em suas campanhas, é longo, tá? Então, existe um longo caminho aí percorrido entre vocês e os seus clientes lá, e nesse caminho existe uma grande barreira, que vai estar sempre tentando entender se essa comunicação que vocês estão enviando aí é legítima, é esperada pelo usuário lá, pelo seu cliente ou não, tá? A gente gosta de trazer esse gráfico aqui, que mostra, de uma maneira bastante resumida, esse caminho aí entre o envio do e-mail, então remetentes são vocês aqui na ponta, e assinantes são seus clientes aí, né? A gente costuma dividir esse longo caminho em 3 braços. Esse primeiro braço entre remetentes e enviado, o segundo braço enviado e entregue, e o terceiro braço entregue assinantes, tá? Vamos olhar cada um desses braços aí, para a gente entender um pouquinho desse caminho. Esse primeiro braço, remetentes e enviado, é toda a parte de planejamento, de campanha, seleção de lista, cadência, frequência, né? Determinar qual que vai ser a cadência, qual que vai ser a frequência de envios de mensagens, eu contratar lá uma empresa para eu ter um IP dedicado, enfim, IPs compartilhados, né? Para que eu possa fazer os envios, ter lá meu domínio, garantir que está tudo bonitinho na minha parte de infraestrutura, e aí eu envio meu e-mail. Enviei meu e-mail, a gente chega naquela barreira que eu comentei com vocês que existe entre os remetentes e os assinantes, que são os provedores de e-mail. Quem são os provedores de e-mail? Microsoft, né? Então eu, thiagocatino@hotmail.com, sou um cara que, um cliente da Microsoft, tá? A minha caixa Hotmail é operada pela Microsoft, a Microsoft é o que a gente chama aí de provedor de e-mail. Gmail, Yahoo, AOL, Comcast, enfim, esses são os provedores de e-mail. Tá? Enviei meu e-mail, esses provedores de e-mail vão começar um processo analítico para entender se essa mensagem aí que vocês estão enviando é uma mensagem que o cara lá na ponta, para o qual vocês estão tentando enviar, quer efetivamente receber ou não. Se ele tem interesse nessa mensagem
ou não, tá? E aí eles começam esse processo analítico, analisam uma série de métricas aí, tá? E por que, acho importante pontuar isso, né? Por que que eles fazem essa análise? Por que que existe essa barreira aí? Para proteger nós, clientes de e-mail, né? Nossas caixas aí de spammers, tá? Por segurança mesmo. Então, eles fazem essa análise para garantir que essas mensagens são legítimas e são queridas pelos seus usuários lá, e aí eles decidem se aceitam essas mensagens nas suas redes ou não. E aí a gente chega na taxa de entrega. Então, esse envelopinho sendo recebido aí seria a entrega, que são e-mails que passaram nesse primeiro processo de filtragem dos provedores, e os provedores aceitaram esse e-mail em suas redes. Então, a Microsoft aceitou seu e-mail, o Gmail aceitou seu e-mail, o Yahoo aceitou seu e-mail. O que eles não aceitam, eles retornam para vocês como bounces, tá? Então, o bounce nada mais é do que uma mensagem que não foi aceita pelo provedor de e-mail. A Microsoft não aceitou, o Gmail não aceitou, o Yahoo não aceitou, retornou esse bounce para vocês, tá? Depois que eles aceitam, eles fazem essa primeira análise aí, né? Uma análise de reputação inicial e uma análise aí dos seus protocolos de autenticação, do seu SPF, do seu The King, The Mark, uma análise de segurança para entender aí se efetivamente o e-mail que saiu desse IP com esse domínio tem permissão para sair desse IP com esse domínio, enfim, eles aceitam, se não retornam os bounces. Depois que eles aceitam, eles fazem um outro processo, que a gente conhece como filtragem, e aí é uma análise muito mais complexa, onde eles analisam aproximadamente 80 métricas aí, isso varia um pouco de provedor para provedor. Então, vamos analisar as taxas de reclamação desse remetente, a reputação, se ele está blocklistado ou não, as taxas de usuários desconhecidos, as taxas de spam traps, enfim, uma série de métricas eles analisam, e aí, baseado nisso, nessa análise, eles determinam uma reputação para vocês, e baseada nessa reputação, eles decidem o que fazer com essas mensagens que eles aceitaram nas suas redes. Se eles enviam efetivamente as mensagens para os assinantes, aí a gente está falando de entregabilidade, né? Quando a mensagem que vocês enviaram chegou efetivamente para o assinante, ela não parou nessa primeira barreira dos provedores aí, e nem nessa segunda barreira que seria o processo de filtragem. Se a sua reputação for ruim, nesse processo de filtragem, eles enviam a sua mensagem para o spam, e se a sua reputação for pior ainda, eles bloqueiam essas mensagens são enviadas para um limbo aí, tá? É o que a gente chama de e-mails perdidos, que não são bounces, porque entraram na rede dos provedores, então constam como entregues nos seus relatórios aí, mas eles descartam esses e-mails num limbo aí, quando a sua reputação está muito ruim, tá? Então, a ideia aqui, falei muito, né? Mas a ideia aqui é só mostrar para vocês que existem esses dois processos. Primeiro, o provedor decide se aceita ou não. Se ele não aceita, ele retorna um bounce para vocês. E segundo processo, depois que ele aceitou, ele faz um processo de filtragem para decidir o que faz com as suas mensagens. Se encaminha efetivamente para os usuários, se manda para o spam dos usuários, ou se bloqueia suas mensagens, elas vão para um limbo aí, tá? E aí, depois que sua mensagem chega na caixa do assinante, você tem que garantir que o assinante leia, que o assinante, enfim, né, abra a mensagem, clique onde tem que clicar para que ele possa converter aí efetivamente, tá? Mas existe esse caminho, existe essa barreira, então enviar e-mails não é tão simples. Se aqueles números que a gente viu anteriormente não fazem sentido para vocês, isso pode ser um problema de entregabilidade. Pode ser que as suas mensagens aí estejam sendo barradas pelos provedores nesse processo de filtragem aqui, e elas estejam indo ou para o spam ou para o limbo. Por isso que vocês não estão conseguindo bons resultados com as suas campanhas de e-mail marketing, tá? E o que eu tenho que fazer, né? O que eu faço para garantir que meus e-mails cheguem efetivamente para os meus clientes, que eu não vou parar aí, né, nessa barreira, enfim, os provedores não vão me jogar no spam ou me jogar no limbo. O que eu tenho que fazer, Thiago? Como garantir aí que minhas mensagens primeiro cheguem nos meus clientes aí, né, para depois eles converterem? A gente costuma dizer que grande parte desse processo de filtragem, ou grande parte das métricas aí que hoje os provedores de e-mail têm analisado no processo de filtragem, elas se dividem nesses dois pilares aí. Quem está na sua base de e-mails e o que os seus assinantes fazem com seus e-mails, tá? Então, as métricas hoje estão focadas nesses dois grupos. Quem está em sua base de e-mail, o que significa isso?
eu tenho que ter uma base limpa, eu não posso ter muito e-mail que não existe, né? E-mail inválido, usuário desconhecido. Eu não posso ter spam trap, eu não posso ter endereço antigo. Então, eu tenho na minha base clientes que não interagem com as minhas mensagens. Isso é ruim para você, é nocivo para sua reputação, tá? E agora, o segundo bucket aí, o que os assinantes fazem com seus e-mails, a gente está falando quais são as minhas métricas de engajamento, né? Eles leem meus e-mails, eles abrem os e-mails, não abrem, eles encaminham esses e-mails, não encaminham, eles deletam sem ler, eles marcam como spam, o que que eles fazem, tá? Tudo isso, todas essas métricas são analisadas pelos provedores e são utilizadas aí no processo de filtragem. Então, baseadas nessas métricas, eles decidem o que fazer com as mensagens que eles recebem de vocês aí. Se enviam para o inbox, se enviam para o spam, se bloqueiam, enfim. Então, é aqui que vocês têm que se atentar nesses dois buckets aí, né? Que a gente costuma trazer assim. Quem está na base e o que quem está na base faz com seus e-mails. E agora, né, voltando aqui, né, a gente vai entrar numa sessão de dicas práticas aí, para que vocês possam, baseado nisso aqui, toda essa história que eu contei, né, algumas dicas práticas para que vocês possam garantir bons resultados, garantir que as mensagens estão chegando aí aos seus clientes, né, e depois a gente vai focar especificamente em boas práticas para datas comemorativas, que o comportamento é um pouquinho diferente, por ser né, um volume muito maior de mensagens sendo enviados, né? Os remetentes de e-mail costumam ajustar suas práticas para essas datas comemorativas, então a gente vai ter um slide aí focando boas práticas de envio em datas comemorativas, olhando para o Natal já, tá? Então, algumas dicas práticas, né? O que eu tenho que fazer aí para garantir bons resultados, né? Para ter uma boa reputação, estar de acordo com as boas práticas, algumas dicas aí para vocês. Primeiro, enviar somente para listas baseadas em permissões, então enviar só para quem tem, para quem vocês têm o opt-in, e agora com a LGPD aí, né? Esse ponto se tornou não só uma dica prática, uma boa prática, mas uma obrigatoriedade, então atenção a isso, enviar só para quem tem o seu opt-in. Por que a gente fala isso, né? Porque a caixa de e-mail é algo pessoal, né? Então, eu tenho lá o meu endereço de e-mail, eu não quero receber mensagens de marcas ou enfim, de qualquer instituição que seja, que eu não dei o meu opt-in, que eu não dei a minha permissão para você se comunicar e tá dentro da minha caixa de mensagem, né? Então, tem que entender que a caixa de e-mail dos usuários lá é algo bastante pessoal, que vocês só podem estar na caixa de e-mail de quem efetivamente lhes deu permissão para vocês estarem lá, tá? Seja claro em seus pontos de coleta de e-mail. Então, sempre que vocês estiverem coletando e-mails aí para campanhas promocionais, sejam claros. Deixem isso claro lá no ponto de coleta. Então, às vezes, em sites, enfim, né, em Wi-Fi de lojas físicas ou de restaurantes, a gente deixa o e-mail lá e a gente não espera que esse e-mail vai ser utilizado posteriormente para envios de mensagens promocionais. A gente sempre recomenda que vocês sejam claros e deixem isso claro no ponto de coleta, porque essa é a primeira oportunidade que você vai estar tendo aí, o primeiro contato que você vai estar tendo com esse e-mail, com essa pessoa, né? Então, deixando claro, setando expectativas no momento de coleta dos e-mails, vocês evitam problemas futuros aí, de taxas de reclamação, de usuários não ativos, né? Isso tudo que suja a sua reputação e faz com que vocês tenham problemas de comunicação com quem é ativo também, porque vocês têm uma reputação ruim. Uma jornada de boas-vindas, de novo, é um ótimo momento para vocês setarem expectativas, então falarem, né, agradecerem aí ao usuário por ele ter dado, por ter feito opt-in nas suas comunicações, enfim, por ter se inscrito na sua news lá, e agradecer, não só agradecer, mas também setar expectativas, então falar, a gente vai te enviar esse conteúdo com essa frequência, isso é ótimo para evitar problemas mais para frente. Enviar mensagens regularmente para a sua lista, não deixem aí seus usuários muito tempo sem mensagens. Claro que não é para criar conteúdos que não são relevantes, só para eu enviar mensagens, então busquem aí entender um conteúdo que seja relevante, para que vocês possam ter uma regularidade na comunicação com seus usuários, enviar conteúdo segmentado, monitorar a reputação de seus IPs e seus domínios. Então, hoje, vocês sabem qual é a reputação de vocês? Ao menos isso, né?
Vocês sabem quais são suas taxas de spam, quais são suas taxas de bloqueio, qual é a sua reputação, a reputação dos seus IPs, a reputação dos seus domínios. Vocês têm essa visibilidade? Isso é algo extremamente importante, né? Eu ter essa visibilidade para saber entender quais são as minhas métricas e saber o que eu preciso ajustar para garantir bons resultados. Atenção às taxas de reclamação, então acompanhe aí os programas de feedback loop, né, que os provedores retornam os usuários que estão reclamando das suas mensagens para que vocês possam excluir da sua base. Limpar a lista regularmente, excluindo sempre os usuários desconhecidos. Então, essa é uma das métricas mais nocivas aí. Ter na sua lista e-mails que não existem. Sempre excluam isso, limpem as listas antes de enviar e-mails para essas listas. Aí a gente recomenda que vocês passem por uma ferramenta de validação, ou enfim, excluam de alguma maneira esses usuários desconhecidos, né? E-mails inválidos. Monitorar a idade e atividade de seus endereços de e-mail. Então, se eu tenho endereços de e-mail muito antigos que não interagem comigo há muito tempo, faz sentido eu continuar tendo esses endereços na minha base, sabendo que isso suja a minha reputação? E se eu tenho uma reputação suja, eu não vou entregar meus e-mails não só para quem é inativo, mas para quem é ativo eu também não vou entregar, porque minha reputação está ruim. Ter estratégias diferentes baseado no nível de engajamento dos usuários. Então, as pessoas que são ativas, né, dentro da sua base têm certo perfil, tem certa tolerância aí para recebimento de suas mensagens, né? Então, um exemplo aqui. Para quem é mais ativo, eu vou enviar 3 vezes por semana. Para quem é médio ativo, eu envio 1 vez por semana. Para quem é menos ativo, eu vou enviar 1 vez a cada 15 dias. Esses tipos de estratégia de clusterização versus frequência são algo extremamente importante, que trazem muitos resultados, aumentam suas taxas de abertura, melhoram sua reputação e aumentam seus resultados, tá? Ter regras de supressão, então, isso é extremamente importante, principalmente aí porque depois de 6 meses, um endereço de e-mail que está 6 meses sem abrir nenhuma mensagem, ele pode se tornar um spam trap, que é uma das coisas mais nocivas para vocês terem na sua base aí, tá? Então, um spam trap é esse endereço que não interage com nenhuma mensagem há 6 meses. Então, vocês terem regras de supressão, se vocês verem que certo endereço não está interagindo com vocês há muito tempo, suprimam esse endereço das suas comunicações diárias ou corriqueiras, né, do dia a dia aí, não impactem mais esse usuário, porque isso, de novo, suja a sua reputação e é um cara que não está interagindo com vocês, né? E aí a gente entra nesse próximo ponto aqui, ouça seus clientes através das métricas de e-mail. Eu acho que ele resume bem todos os pontos anteriores, né? Porque a gente costuma trabalhar aí, né, hoje, atendendo grandes contas aqui na América Latina, trabalhando com os maiores remetentes de e-mail, aí a gente sempre costuma bater isso com eles. O e-mail marketing, como qualquer outra comunicação, é uma comunicação de via dupla. Vocês não é só vocês remetentes falando. Vocês têm que ouvir os seus clientes. Como eu vou ouvir meus clientes? Vou enviar pesquisas, perguntar? Não. Ouçam seus clientes através das métricas de e-mail. Então, se o cara abre seu e-mail, isso está mostrando para vocês que o cara tem interesse naquele conteúdo. Então, continue enviando aquele conteúdo para aquele cara. Se o cara não abre seus e-mails há muito tempo, ou deleta o e-mail sem ler, ou reclamou dos seus e-mails, isso também, o cara está falando, olha, não tem interesse nisso aqui. Ou você ajusta a sua comunicação, ou você para de me enviar. Então, ouvir os seus clientes através das métricas de e-mail é algo extremamente importante. Tá? E é o que os provedores de e-mail esperam hoje de vocês, que vocês entendam seus clientes, entendam se seu conteúdo efetivamente é relevante ou não é, se eu preciso ajustar conteúdo, se esse cara não tem que estar na minha base, não tem que receber minhas comunicações. Possua regras de reengajamento, também é algo importante, e aí reengajamento a gente costuma dividir em duas frentes aí, né? O cara que já é inativo, eu vou tentar reativar esse cara, e datas comemorativas é um ótimo momento para eu tentar fazer isso. E claro, com uma linguagem, com um approach voltado para reengajamento, para essa base inativa. E tem o reengajamento que a gente fala, que é para o cara que vai se tornar um inativo. Então, se eu tenho uma regra que depois de 3 meses esse cara se torna inativo e eu só vou impactar ele em ocasiões especiais, em campanhas de reengajamento, quando o cara está batendo os 3 meses lá sem interagir comigo, eu vou começar a trabalhar esse cara com réguas para ele não se tornar um inativo, tá? Conhecer as práticas de seus competidores é algo extremamente importante, principalmente em datas comemorativas, que o volume aumenta muito.
Constância de volume também é algo que impacta a sua reputação, é algo importante, então ficar variando. Hoje eu mando 50 milhões de e-mails, amanhã eu não mando nenhum, depois de amanhã eu mando 100 mil, depois eu mando 60 milhões, isso é péssimo, tá? Então, isso gera bloqueios, gera queda de reputação e as mensagens acabam não chegando. Então, constância de volume é algo importante. Protocolos de autenticação, de novo, SPF, DKIM, é algo que os provedores ponderam bastante também no processo de filtragem. Monitore seus reportes de marca para entender se vocês não estão sofrendo com spoofing, phishing, enfim, com tentativas de hackers aí, né? E agora, para datas comemorativas especificamente, né? Algumas boas práticas aqui, claro que tudo isso tem que ser levado em conta em datas comemorativas, mas como são datas comemorativas, voltando lá para o início da nossa apresentação, como a gente tem que explorar esse potencial todo que essas datas representam, a gente tem algumas boas práticas aí específicas para essas datas. Então, planejar, primeiro, gente, planejem suas datas comemorativas com antecipação. Isso é essencial. Tá? Se você deixar para, vou fazer a Black Friday aqui, dia 23 eu começo. Não, planejem isso. Façam campanhas, já entrando para o segundo ponto aí, façam campanhas promovendo essas suas datas comemorativas, convidando os usuários para participarem de seus eventos. Então, uma Black Week, por exemplo, uma Black November, Pink November, enfim, né? A gente viu vários nomes aí nessa Black Friday 2020. Convidem os usuários, façam barulho aí, divulguem esses seus eventos, convidem os usuários para participar e criem listas específicas com os usuários que se inscreveram. Então, a gente viu isso, já faz 2 anos aí que a gente vê, eu pelo menos, né, pessoalmente aí, que eu vejo essa estratégia aí trazendo bons resultados, tá? De vocês criarem listas específicas para Black Friday e trabalharem essas listas de uma maneira mais ativa, enfim, e de novo, fazer esse barulho, né? Divulguem esses eventos. Salientando aqui, né, quando a gente fala das datas comemorativas menos importantes, isso também é extremamente importante. Então, eu vou trabalhar o Dia da Saudade. Comecem a divulgar isso antes, né? Façam aí campanhas, a gente vai fazer o Dia da Saudade, a gente vai oferecer isso, isso e isso, enfim, né? Foi um exemplo aqui, o Dia do Nerd, enfim, né? Divulguem os seus eventos, tá? E óbvio que isso requer um planejamento antecipado. Tenham em conta que o aumento do volume de disparos diário deve ser gradual, então eu não posso, até por isso o planejamento é necessário, e eu começar aí esse planejamento com antecipação por questões operacionais é necessário, porque supondo que o meu volume de disparos diários seja 20 mil, e para Black Friday eu vou querer impactar 100 mil. Então é um aumento bastante grande. Se eu saio dos 20 mil um dia e bato 100 mil no outro, os provedores tendem a bloquear as suas mensagens, tá? Se eu aumento gradualmente, 20 mil, aí comecei o aquecimento aqui para minha Black Friday, então vou adicionando, né, usuários menos ativos aqui nas minhas campanhas de convite, de divulgação da minha Black, aí 30, 40, 50, até bater os 100 mil, isso é muito melhor, aí suja muito menos a reputação de vocês, do que vocês fazerem esse aumento abrupto aí na volumetria. É uma ótima oportunidade, como eu já falei, de ativar listas menos engajadas, tá? Né? Enfim, todo mundo quer desconto, as pessoas esperam por essas datas, então talvez uma pessoa que não seja ativa no dia a dia, né, que não seja ativa com as suas news, na Black é um bom momento para vocês ativarem essas listas, comecem isso com antecedência e meu Deus, desculpem, gente, mas sejam criativos aí, né? Sejam criativos nas suas comunicações, entendam o que os seus competidores têm feito para que vocês possam planejar suas ações aí usando criatividade. Criatividade nunca é demais, tá? Principalmente nessas datas aí especiais que as pessoas esperam certa criatividade de vocês como áreas de comunicação, né? Como e-mail marketing aí, como negócio, tá? E aí que envolve, claro, promoções, enfim, outras coisas aí. E testes, né? Testem, porque a melhor recomendação, a melhor dica aí para se fazer e-mail é testar. Acho que encerro aqui, né, com essas dicas aí para já mirando o Natal, que é a nossa próxima data, uma data bastante importante também para os comércios aí, para negócio, né? E espero que após essas dicas aí práticas, que vão ficar gravadas aí, que vocês podem revisitar,
a gente esteja preparado para o Natal, que vocês estejam preparados aí para o Natal e que os resultados sejam bons aí para suas campanhas de Natal. Maurício, finalizo aqui, abri agora para perguntas aí. Legal, Thiago, obrigado pelo conteúdo, bem completo. Então, como a gente falou, agora eu anotei algumas perguntas aqui minhas, chegaram algumas perguntas também de participantes. Então, vamos começar um bate-papo rápido, a gente não tem tanto tempo assim, só para estendi um pouco não dominar. Aqui. Não, imagina, estava bem completo, por isso que eu também nem fiz nenhum comentário, mas só para a gente não invadir a agenda do pessoal, vamos selecionar aqui algumas perguntas. E eu queria começar dando continuidade aí à estratégia de eventos de grande porte. Então, eu queria fazer duas perguntas para você em uma, assim, até um pouco o que a gente vem observando aqui na Icon, que é a importância da hora zero, né? Então, aquela hora, por exemplo, no Black Friday, aquela meia-noite, né? Qual a importância de mandar comunicação nesse minuto exato, né? Isso, quando os eventos começaram a ganhar um pouquinho mais de popularidade, isso era muito importante, está entre os primeiros. Agora, até por uma questão de evolução do cliente, uma compra talvez um pouquinho mais estudada, a gente, pelo menos aqui na Icon, observa que essa hora zero ela não é tão importante assim como era antes, então eu queria saber se você concorda com isso. E depois falar um pouquinho da Golden Hour, né? Que esses primeiros minutos aí, essa primeira hora, depois que a gente dispara uma comunicação, quanto que isso influencia na campanha, no resultado total aí dessa comunicação. Então, essas duas primeiras perguntas eu queria te fazer. Legal. Acho que essa primeira, né, da hora zero, você, na sua pergunta, com os dados aí que vocês têm observado na Icon, você acabou já trazendo um pouco da resposta. Então, realmente, hoje a gente não vê essa representatividade toda, não é que vocês têm que enviar e-mail à meia-noite, não, tá? Na Black Friday, que os meus resultados vão ser melhores, não. Isso não está vinculado a essa hora específica, a esse momento, né? À meia-noite, não. Tem muito mais a ver com o que vocês, o planejamento, a estratégia de vocês, como vocês vão criar essa necessidade no consumidor, tá? Então, porque a gente sabe que dentro dos eventos, aí das datas comemorativas, existem microeventos, né? Então, às 9 horas eu vou lançar uma promoção especial, ou sei lá, às 10 da manhã a gente vai colocar tudo no site, vai estar tudo remarcado com 80%, enfim. Então, o que a gente vê hoje são essas criação de estratégias específicas que variam de marca a marca, aí, né? De negócio a negócio, enfim, de remetente a remetente. As pessoas ficam muito mais na expectativa desses microeventos que vocês criam, então aí isso está na mão de vocês e não está relacionado à meia-noite, tá? Ou à hora zero, aí as pessoas não vão... se eu fizer um microevento na hora zero, isso vai me trazer mais resultados. Não, a gente também não vê mais isso aqui do nosso lado. É muito mais essa questão de criar essa necessidade no usuário, essa expectativa no usuário, numa hora específica que vocês que vocês controlam aí, tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que se eu uso a hora que todo mundo usa, né? Então, supondo que todo mundo disparasse lá na meia-noite, a gente ia ter um problema por parte dos provedores aí, né? De processamento dessas mensagens. Então, as mensagens que eu enviasse à meia-noite não iam chegar à meia-noite, ia ter throttling, né? Então, tem toda uma questão operacional aí também, de as mensagens que vocês enviassem à meia-noite ia chegar às 3 da manhã, enfim. Então, é legal vocês não se prenderem a essa hora aí. Primeiro porque a gente não tem mais visto que essa hora é a hora. A gente aqui do nosso lado, né, trabalhando com clientes, a gente também não vê que não é essa hora a que traz mais resultados, senão essa questão de criar esses microeventos em uma hora específica que vocês setam aí com seus usuários dentro da sua estratégia. E a Golden Hour, eu acho, é um ótimo tópico, não só para datas comemorativas, tá? Essa Golden Hour, não sei se todos conhecem esse conceito, mas seria a primeira hora pós-disparo do seu e-mail lá, tá? E desconsiderando essas questões de throttling, enfim, né, de atraso na entrega da mensagem, a primeira hora pós-disparo da mensagem é o que a gente chama de Golden Hour, ela traz aí 39% dos resultados daquela mensagem. Então, taxas de abertura, conversão, elas
elas tendem a sofrer um pico nessa primeira hora pós-disparo da sua mensagem. Por quê? Porque senão sua mensagem se perde, né? A gente sabe, a gente costuma brincar aqui hoje com os clientes que a caixa de e-mail vira um campo de batalha, né? Eu envio uma mensagem agora, 5 minutos depois já tem 32 mensagens lá no inbox do cara, e o cara, para achar minha mensagem, ele vai ter que rolar, às vezes mudar de página, enfim, né? Então, ele vai ter que buscar pela mensagem. Então, e você entender quando o seu público é mais ativo, e acho que isso também vale para a primeira pergunta, tá? A questão da hora zero. Você entender quando o seu público especificamente é mais ativo, se você tem uma base que é mais diurna, que é mais noturna, que horas as pessoas lá estão mais ativas nas suas caixas de mensagem, e você planejar os seus envios baseado nisso, isso tende a trazer bons resultados, porque você vai estar adequando essa sua golden hour, né, a os seus usuários reais. Então, vou mandar lá os meus e-mails para que a golden hour seja quando os meus usuários estão mais ativos lá nas caixas dele, e isso tende a melhorar seus resultados de abertura, clique, conversão, enfim, todas essas suas métricas de e-mail, tá? Então, uma outra dica prática é essa de entender, fazer esses testes AB, estudos, enfim, para entender como a sua base se comporta, tá? Perfeito, perfeito. Só para completar, você passou pelos microeventos também, que era até outra pergunta que eu queria fazer, só para deixar clara a definição. Os microeventos são pequenas, por exemplo, falando do Black Friday, são pequenas promoções dentro da promoção grande. Então, na Black Friday eu estou com 20% de desconto no meu site, mas das 2 da tarde às 3 da tarde eu vou ter 40% de desconto num produto específico, tá? Então, esses microeventos a gente encoraja muito, assim, a gente indica fervorosamente, porque ser uma conversão muito boa. Então, só para deixar claro esse conceito antes de passar para a próxima pergunta que chegou aqui, que é bacana também. Seria, Thiago, qual é a recomendação para proteger a base de clientes dessa erosão do tempo, né? Então, usuários que não são mais clientes da marca, mudança de e-mail, falta de interesse nas comunicações, enfim, quais são, você até já falou um pouquinho disso nas dicas, mas é uma dúvida que apareceu aqui, quais são os principais caminhos para eu ter uma base ativa, né? Como impactar esses clientes que realmente estão interessados em receber a minha comunicação. Tá. Eu posso entrar com algumas dicas aí, Maurício? Claro. Lógico. Primeiro, eu acho que, repetindo algumas das que eu já falei, né? Enviar regularmente para sua lista, para você manter essa lista aí ativa, né? Então, vocês têm que ter um envio de mensagem regular para a sua lista, para nutrir essa comunicação e entender que não é só e-mail, né? A gente às vezes encoraja a criar uma news, claro que se isso fizer sentido para o seu negócio específico, mas criar uma news conteudista, enfim, uma news de relacionamento com o cara, para você ter essa regularidade nos seus envios e monitorar a idade, de novo, a idade e atividade dos seus usuários, né? Então, se eu vejo que um cara, eu estou enviando aqui para esse e-mail, esse cara está 3 meses sem engajar comigo. Vocês não podem continuar enviando a mesma comunicação que vocês estão enviando há 3 meses e o cara não está todo dia, ou sei lá, 3 vezes na semana e o cara não está abrindo, tá? Vocês têm que ajustar a sua comunicação para esse cara. Vamos tentar um segundo approach, que aí a gente entra naquilo que, dentro do reengajamento, né? Eu estou vendo que não é um reengajamento para inativo, é um cara que vai se tornar inativo. Eu tenho que mudar o meu approach para esse cara, né? Ajustar minha linha de assunto, talvez oferecer uma oferta aí um pouco mais agressiva, ou uma campanha de sentimos sua falta, né? Já começa a trabalhar esse cara para que ele possa reengajar com você. Outra coisa que a gente viu que é extremamente, isso é complexo, mas é o melhor dos cenários, né? É perguntar para o cara, quando o cara está nesse período aí inativo, você manda uma mensagem para o cara lá, se você tiver um centro de preferências no site, por exemplo, você manda uma mensagem para o cara falando, você não engaja há 3 meses, né? O que você quer? Você quer mudar a frequência de comunicação? O que você quer selecionar aqui dentro dessa lista? O que você tem interesse em receber, né? Promoções de segmentos de produtos específicos ou comunicações específicas promocionais, news, enfim, né? Redirecionar esse cara para o seu centro de preferências ou, enfim, ouvir o cara, né? Perguntar para ele, para que ele possa ajustar lá o que ele está recebendo, que se ele não está tendo interesse,
a gente precisa de um ajuste, né? E você perguntar para o cara seria o melhor dos cenários, para que ele possa falar lá, não quero receber mais nada, ou não, quero receber, mas com uma frequência menor, ou só conteúdos específicos, de produtos específicos, enfim. Isso também é uma ótima prática aí. E se o cara realmente não engajar dentro, a gente recomenda, né, que vocês utilizem no máximo isso 6 meses para campanhas dia a dia aí, porque senão você pode correr risco de estar enviando para spam traps, enfim, e sujando sua reputação. Mas se o cara não interage, não abriu nenhuma mensagem nos últimos 6 meses, antes, né, de suprimir esse cara, ou seja, excluir ele das suas comunicações futuras, mas antes disso fazer isso que a gente mandou, de tentar reengajar com uma campanha de saudades, uma oferta especial, ou perguntar para o cara lá, falar, ó, a gente vai te deletar, né, te apagar da nossa base, a gente vai te suprimir das comunicações, você quer realmente sair ou você quer ajustar aqui no centro de preferências o que você quer receber? Isso sim, legal. A gente está já está quase no final do evento. Eu queria só fazer alguns comentários finais e depois passar para você fazer também esses comentários, que tem a ver um pouquinho com o prazo, né, em relação a eventos de grande porte. Então, a gente, num evento de grande porte, seja Black Friday, Natal, que são os dois que a gente está falando hoje, a gente tem que ter um planejamento, principalmente para coordenar todos os canais, né? Então, quais comunicações vão por e-mail, quais vão por web push, né? O web push é um canal muito legal, justamente para fazer esses microeventos que chega imediatamente. Então, até por SMS, o que vai por vários canais ao mesmo tempo. Então, a gente precisa aí de um tempo de planejamento, né? Esses eventos de grande porte representam às vezes um faturamento de um mês, até às vezes em alguns casos um trimestre da empresa, então eles merecem um tempo de planejamento. E em relação a isso também, a questão da reativação dos contatos, né? Pensando nesses eventos. Então a gente sabe que, como você estava falando, a gente pode considerar assim contatos ativos, assim bem ativos, os contatos que tiveram alguma interação nos últimos 90 dias, mais ou menos. E primeiro esse é o meu comentário e a minha pergunta, as minhas duas perguntas para você também, encerrando, por favor, Thiago, como comentário final, quanto você indica de antecipação, assim, para a gente ter, quando a gente começa a pensar, a traçar estratégia para esses eventos de grande porte, né, para esses principais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que a gente trabalha essas campanhas de win-back para tentar reativar uma parte da base, para ela também estar ativa, né, nessas campanhas de grande porte, né? Então, esses dois prazos, se são semanas, se são meses, tanto de estratégia, né, de começar a traçar o planejamento, quanto de um win-back, quando a gente deveria fazer esse tipo de campanha. Tá. Não, acho que sem nenhuma dúvida, a gente está bem alinhado nisso, isso não foi combinado, tá, gente? Mas é realmente esses eventos requerem, demandam planejamento por parte de vocês, então planejem com antecedência. Agora, bater um número, falar se é um mês, se são 3 semanas, é um pouco complicado, primeiro porque depende muito do tamanho do remetente que a gente está falando, né? Se é um grande varejo, um grande e-commerce, se é uma base menor, enfim. Mas a gente vê, o que a gente viu hoje, o que a gente tem visto hoje é um mês aí, né? Virou a chave de novembro, a galera já começa a ativar os clientes com essa comunicação Black Friday aí, né? Ó, a gente vai começar nossa Black Friday, vamos participar, enfim, desses... Da Black Friday, se inscreve aqui para receber nossas news da Black, nossas ofertas da Black, enfim, até lançam uma ou outra promoção teaser antes da própria Black Friday, né? De novo, esses microeventos antes do evento principal aí, mas eu diria que um mês é uma boa, é o que a gente tem visto e é uma boa... Não vou começar em agosto falar da Black Friday, também não faz nenhum sentido. As pessoas não vão entender nada, eu acho. Mas um mês é um bom tempo aí para vocês começarem essas campanhas, enfim, de divulgação do seu evento lá da Black Friday, de novo, convidando listas. E aí, eu acho que requer essa antecipação toda por 2 principais razões, né? Primeiro, uma razão operacional, que é a questão que eu falei para vocês. Se vocês não planejam e vocês
saem, né? Vocês estão no seu dia a dia, aqui na operação do dia a dia, enviando 200 mil. E aí chega na Black Friday, vocês querem enviar 400 mil no dia. Se você não planejou, você não fez um ramp-up, então algo operacional mesmo, de aumentar a volumetria de disparos diários dia a dia, né? Sem ter esse salto tão abrupto, isso vai sujar a sua reputação e você não vai ter bons resultados. Então, tem toda a questão operacional, tá? E tem a questão de, na Black Friday, eu vou querer estar com a minha reputação redonda, né? Para eu poder extrapolar, pisar no freio aí, extrapolar e sujar minha reputação durante a Black, né? Mas no meu pré-Black, eu quero estar com a minha reputação redonda aí, com os meus IPs bons, meus domínios bons, para garantir que as minhas mensagens da Black aí cheguem efetivamente aos usuários, né? Porque não adianta eu enviar milhões e não chegar em ninguém. Para isso, dado que a gente recomenda que vocês ativem listas aí de clientes inativas, a gente recomenda que, de novo, comecem aí essa ativação de clientes inativos nesse um mês antes, já nesse processo de convidar as pessoas para sua campanha de Natal, por exemplo, né? Por quê? Porque antes do Natal, meu IP tem que estar redondo, minha reputação tem que estar bonita, a certificação tem que estar ativa, né? SNDS no verde, Postmaster no verde, tudo bonitinho lá, para garantir que as mensagens do Natal lá, que é quando eu vou apertar mais o acelerador, vão chegar. Então, toda essa questão, né, de ativar usuários inativos, ela tem que ser também planejada. Por quê? Porque se eu tenho um mês aí para ativar uma base de 100 mil, eu posso ir ativando, sei lá, 10 mil por dia, que é uma coisa, que vai ter um impacto X na minha reputação. Agora, se eu ativo 100 mil inativos num dia só, isso vai sujar minha reputação, vai me bloquear, e na Black Friday eu não vou ter uma boa reputação, então, né, não adianta, não vou ter bom resultado. Então, requer planejamento. Por questões operacionais, por questões, por ser uma oportunidade, de novo, você criar listas para Black Friday, para ativar os contatos inativos, que foi o seu segundo ponto, também requer um planejamento, né? Porque isso tem uma quantidade diária de inativos que vocês podem, um percentual de inativos que a gente recomenda que vocês ativem por dia baseado no seu volume. Então, né, sempre nunca ultrapassar os 5% de inativos dentro do dia aí supondo que eu envie, sei lá, 10 mensagens no dia, né, eu não posso enviar mais de 5, que seria 5% lá, ou 100, né, 5%, do dia dessa comunicação aí. Então, sempre respeitar esse percentual dos 5%, que requer planejamento. Sim. Totalmente. E até, só para ir concluindo, a gente, da Black Friday para o Natal tem pouco tempo, né? E tem algumas técnicas, principalmente de ter uma régua de boas-vindas, talvez algumas enquetes, para a gente manter essa base ativa com clientes que eles realmente querem, né, eles pediram para receber as comunicações, né? Então, esse tipo de boa prática, enfim, de técnica, ajuda também a gente estar sempre com a base da melhor maneira possível. Bom, Thiago, a gente avançou um pouquinho no tempo, acho que foi legal para todo mundo que estava vendo, para mim foi muito bacana, obrigado pelo conteúdo, pela conversa, como sempre, queria agradecer a tua presença e, enfim, agradecer e falar que a Icon Brasil sempre está de portas abertas aí para o que precisar. Imagina, o prazer é sempre nosso, Maurício. A gente agradece também a parceria, a participação de todos. Gente, desculpa aí que do Segen, cometi uns erros aí, mas Imagina. Valeu. Mas valeu. Espero que tenha sido útil aí para o pessoal. Legal, Thiago. Obrigado a todos que entraram ao vivo e obrigado também a todo mundo que estiver vendo aí pelo YouTube. Um abraço e bom Natal já, né, para todo mundo. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Bom Natal. Valeu. Tchau.